Olá, meus amados! Como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, eu pedi para vocês na última aula darem uma olhada na página 22 para ver como é que funcionava a operação com intervalos. Agora eu vou trabalhar com vocês explicando passo a passo de como a gente pode chegar nos resultados. Então, vamos lá. Operações com intervalos. Quando eu tenho dois conjuntos, por exemplo, o conjunto A com x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a menos 3 e x é menor do que 2. Então, ele está entre menos 3 inclusive e 2 exclusive. Intervalo fechado em menos 1, aberto em 2. E o conjunto B com x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 0 e x é menor do que 8. Então, ele está entre 0 e 8, intervalo aberto em 0, aberto em 8. Vamos determinar a união B? Então, se eu tenho esses dois, vamos olhar aqui embaixo como é que ele fica representado na reta numérica. O A, ele vai ter bolinha fechada no menos 3, aberta no 2, e todos esses números que estão aqui dentro, eles pertencem a esse conjunto A. O B, por sua vez, nós vamos representar numa reta separada, porque ele é um conjunto separado. Então, nós temos aqui ele representado, intervalo aberto em 0, porque vocês podem ver aqui é maior do que 0, e ele é aberto em 8, porque ele é menor do que 8. Perfeito. Então, olha só. Como nós temos esse daqui vai ser em B, esse daqui vai ser A, e eu quero fazer o quê? Eu quero fazer a união B. Pois bem, nesse caso, ele vai ter que ter todos os elementos que pertencem a A ou pertence a B. O menos 3, ele pertence? Vamos verificar, ele pertence, porque ele é bolinha fechada, é um intervalo fechado, então na união ele vai aparecer também. Esses pontos todos aqui, até o 2, pertencem ao conjunto A, então eles automaticamente vêm para o conjunto A união B. Nota que o fato desse 0 aqui não estar nesse conjunto B não tem problema nenhum. Por quê? Porque no conjunto A tem o elemento 0. Então, aqui embaixo vai conter também esse elemento. Aqui, no 2, nota que o intervalo é aberto. Se o intervalo é aberto, ele não vai estar no conjunto A. Mas ele está no conjunto B. Sendo assim, ele vem também para o conjunto A união B. Não tem mais nenhum elemento em A, mas eu continuo tendo elementos em B, e eles são transpostos para cá com a continuidade. Aqui no 8, nota que eu não tenho esse 8 no conjunto A, e eu também não tenho ele no conjunto B. Como é que eu sei isso? Porque eu tenho um intervalo aberto. Olha a bolinha aberta aqui. A bolinha aberta mostra que ele não está em B. Se ele não está em A e ele não está em B, então ele também não pode estar em A união B. Portanto, a bolinha aberta aqui. Então, olha só, nós podemos reescrever dessa forma aqui. A união B vai ser o quê? X pertencente aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a x, menor do que 8. Por que isso? Porque menos 3 está presente nessa união. Menos 3 pertence a essa união, então menor ou igual. Como 8 não pertence a essa união, então menor do que 8. Ou ainda podemos escrever dessa outra forma, né? Quem preferir, ou se tiver pedido dessa forma, você consegue verificar intervalo fechado em menos 3 e aberto em 8. Como é que eu sei que é intervalo fechado em menos 3? Nota que o colchete está virado para onde? Para dentro. E o 8 aqui, o colchete está virado para onde? Para fora. Então, aqui pertence e aqui não pertence, intervalo aberto.
Vamos passar para o outro exemplo? Pois bem, aqui eu tenho o A como sendo x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a menos 1, menor do que 4. Vocês devem estar se perguntando, professor, por que o senhor está lendo do x para cá e do x para cá, ao invés de ler que menos 1 menor ou igual a x? Vamos pensar, o que é mais fácil? Eu entender que x é maior ou igual a menos 1 ou que menos 1 é menor ou igual a x? Nota que os dois são equivalentes, mas eu não fica tão fácil de entender quando eu falo que menos 1 menor ou igual a x. Então, eu posso ler x maior ou igual a menos 1 e x menor do que 4. Nota que como ele é menor e igual, aqui ele vai aparecer com a bolinha fechada. Como aqui é só menor, ele vai aparecer com a bolinha aberta. E o conjunto B? O conjunto B, ele x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 2 e x menor ou igual a 7. Nota que eu tenho menor ou igual, então eu tenho bolinha fechada em 2, bolinha fechada em 7. E o que eu quero fazer agora, não mais a união, eu quero fazer a interseção. Vocês vão notar que a interseção ela é um pouquinho diferente do que a união. De forma tal que eu tenho que pegar um elemento que está em A e que está em B ao mesmo tempo. Então, vamos pensar aqui. O menos 1, intervalo fechado, ele pertence a A. Mas eu não tenho nenhum elemento entre menos 1 e um pouquinho antes do 2 aqui. Então, na minha interseção, também não vai ter. Você pode ver que se eu traçar uma paralela aqui, uma paralela a essa reta aqui, ela não tem nada, né? Eu tenho em menos 1, mas eu não tenho aqui, portanto, eu não vou ter aqui também. Do mesmo modo, todos esses números que tem aqui, ele não vai possuir um correspondente aqui. Então, nada vai aparecer aqui. Nós vamos ter que chamar atenção e prestar muita atenção a esse 2 aqui. Esse 2 ele pertence a B, correto? Mas existe um 2 também em A? Existe. Como existe 2 em A e existe 2 em B, também vai existir um 2 em A interseção B. Existe esse 2 em A interseção B e vai aparecer também todos os outros elementos que aqui estão até um pouquinho antes do 4. Por que o 4 não vai aparecer? Porque apesar dele estar em B, ele não está em A. Você pode ver que aqui o intervalo é aberto, está a bolinha aberta. Então, na hora que eu faço essa interseção, ele não está aqui. E à direita do 4? Também não vai aparecer nada. Por quê? Porque em A não tem mais elementos. Eu não tenho mais elementos em A, apesar de ter elementos em B. Sendo assim, como é que eu vou representar? Que A interseção B vai ser igual a x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a x, que x maior ou igual a 2 e x menor do que 4. Então, x maior ou igual a 2, x menor do que 4. Do mesmo modo, você pode representar dessa outra forma, onde eu tenho um intervalo fechado em 2 e aberto em 4. Lembrando aqui que todos esses números eles são reais, então todos os numerozinhos que estão aqui no meio pertencem a esse intervalo. Vamos olhar agora nesse outro exemplo C e tentar entender o que está mostrando aqui. Dados os conjuntos A igual a x pertencente aos reais, tal que, nota que aqui eu tenho um ou ele vai estar menor do que menos 2, ou ele será maior ou igual a 3. É uma notação que a gente não tinha visto até agora, mas é importante a gente perceber que ele pode ser feito dessa forma. Então, olha só. Essa primeira parte, quando x menor do que menos 2, ele vai aparecer como uma bolinha aberta em menos 2 e todos os outros números abaixo dele.
Quando eu faço x maior ou igual a menos 3, quando eu faço x maior ou igual a 3, eu tenho todos os números à direita desse valor, até o mais infinito, e o 3 ele entra, então é um intervalo fechado em 3. No conjunto B, eu tenho aqui x pertencente aos reais, tal que x maior do que menos 4, então ele vai aparecer bolinha aberta, e ele vai ser menor ou igual a 7. Então, bolinha fechada em 7, é um intervalo que ele vai ser aberto em menos 4 e fechado em 7. Então, ele é representado dessa forma aqui. E agora eu quero calcular, não mais a união, não mais a interseção, eu quero calcular a diferença entre eles. Então, a diferença de A e B vai ser aqueles elementos que estão em A e que não estão em B. Né? Então, ele pertence a A, não pertence a B, então ele vem para cá. Todos eles até aqui. Nota que esse daqui pertence a A, não pertence a B, então quando eu subtraio, ele vem com a bolinha fechada. Nesse caso aqui, quando eu subtraio esse intervalo aqui, eu vou pegar o que tem aqui no A e vou tirar, né, aqui. Então, lembrando, olha só, lembrando que devemos encontrar o conjunto de todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Nota que eu não tenho elementos aqui entre menos 2 e 3, então eu não tenho o que subtrair do de baixo. Portanto, ele não tem nada. Do mesmo modo, até aqui. Eu vou subtrair todos eles, vai ficar um conjunto vazio aqui. Conjunto vazio não, um elemento vazio. Esse 7 ele não pertence a esse conjunto. Por quê? Porque são todos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Esse aqui pertence a A e pertence a B. Então, ele não vai entrar. Aqui ele pertence a A, não pertence a B, portanto, ele vai entrar aqui até o final. Então, do mesmo modo, eu posso escrever o quê? Que x menor ou igual a menos 4, ou o x vai ser maior do que menos 7. Do mesmo modo, eu posso representar dessa forma, né? O colchete para fora, menos infinito, até menos 4, união com esse outro intervalo aberto em 7 e aberto também aqui até mais infinito. Certo? Então, gente, a parte teórica por hoje era isso. Nós vamos ficar como tarefa para a próxima aula os exercícios que vem na página seguinte, né? Nós vamos fazer exatamente esse exercício aqui, 53. Determine A união B, A interseção B, A diferença B e B diferença A em cada um dos itens. Resolvam todos esses exercícios aqui, postem os resultados da mesma forma que vocês estão fazendo, via mensagem, e a gente se vê em breve.